Vai cair a bolsa, vai subir o dólar. Paciência, diz Lula na COP 27. As economias dos países e o mercado em geral, muito preocupados com as grandes incertezas que estão sendo anunciadas para o ano de 2023, devido a uma possível recessão global. Tanto é assim que a Amazon esses dias anunciou a demissão de mais ou menos umas 10 mil pessoas mundo afora. E o Reino Unido está trabalhando num plano de ajustar toda a sua economia para sair do grande depressão econômica que o país enfrenta. Enquanto isso, no Brasil, o presidente eleito Lula vai lá na COP 27 e faz um discurso contra uma das medidas econômicas importantes que a gente tem no Brasil, que é o teto de gastos, e ainda diz o seguinte: se a bolsa vai cair ou se o dólar vai aumentar, paciência. É sobre estes assuntos que nós vamos tratar nesse vídeo, logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios, e neste canal nós tratamos dos assuntos de mercados, negócios e tecnologia. Se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de alguns temas muito importantes que estão afetando tanto a economia do Brasil quanto a economia mundo afora, que são a questão da Amazon, que é um indicativo que pode acontecer para as empresas de varejo de maneira geral, sobre as demissões que a Amazon anunciou que faria, sobre a questão do Reino Unido também. O novo primeiro-ministro do Reino Unido foi eleito e ele está tomando algumas medidas muito importantes e que deveria ser tomado no Brasil. E por que eu falo isso? Para fazer um paralelo com o Brasil, um paralelo muito importante, e você tem que assistir esse vídeo até o final para você entender isso direitinho, tá beleza? Mas antes do vídeo, eu queria pedir a sua ajuda, é isso mesmo, a sua ajuda, porque é o seguinte, eu no Analytics aqui do YouTube, eu verifico que 95% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não estão inscritas nesse canal, e a sua inscrição me ajuda muito, porque você se inscrevendo no canal, esse assunto, esses vídeos que eu produzo aqui, eles são divulgados e enviados para muito mais gente. Meu canal ainda é um canal pequenininho. Cada inscrição ali conta muito, até porque para que a gente tenha alguma pequena relevância no YouTube, meu canal precisa chegar pelo menos a 1000 inscritos. Com a sua inscrição eu tenho certeza que você vai estar colaborando e a gente vai estar conseguindo enviar essa mensagem para muito mais gente, tá beleza? Posso contar com a sua ajuda? Então bora lá pro vídeo. A temida recessão global é algo que cada dia fica mais próximo de acontecer. E como indicativo disso, o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, ele anunciou para o mercado que pretende demitir 10 mil pessoas mundo afora, nas empresas da Amazon mundo afora. E isso é algo extremamente preocupante. Por quê? Não que 10 mil pessoas seja um número expressivo dos funcionários da Amazon. A Amazon tem uma quantidade gigantesca de funcionários, inclusive eu até calculei, 10 mil pessoas em frente à quantidade de funcionários que a Amazon tem, dá cerca aí de 0,6% dos seus funcionários. A Amazon tem mais aí de, pelo menos o que a gente tem de fonte de informação, aí mais de 613 mil funcionários mundo afora. Mas isso já é um bom indicativo, porque se o dono da Amazon tá falando isso, e a Amazon, você tem que lembrar, uma empresa que trabalha com varejo, então é um bom indicativo da saúde da economia. Inclusive, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, deve estar aparecendo aí na tela, justamente a matéria da onde eu tirei isso daqui. Na verdade, tem várias matérias que falam sobre esse assunto, mas eu escolhi essa daqui porque eu achei uma matéria bem feita. Então aqui, a Amazon pode demitir 10 mil funcionários e Jeff Bezos pede para os consumidores guardarem dinheiro.
Justamente o Jeff Bezos, e aí se você ler aqui a matéria, você vai verificar que a razão pela qual ele fala isso e ele toma essa decisão é justamente a recessão global que está no radar. Então, para ele, a recessão global é algo que é certo de acontecer. Tanto é que ele já está tomando algumas medidas para proteger a empresa, né? Então é bom a gente ficar bastante ligado nisso. Inclusive, é o seguinte, e ele dá alguns conselhos aqui na matéria, dizendo o seguinte, que pequenas empresas e pessoas físicas tomem muito cuidado, guardem dinheiro, porque em épocas de crise, quando você tem uma poupança, você tem ali uma garantia. Então é nesse sentido que ele está falando. Então a gente tem esse indicativo que veio logo após a Amazon divulgar alguns resultados aí que foram decepcionantes, os resultados aí do terceiro trimestre, que foi divulgado agora em outubro, e as ações deles, por causa disso daí, tiveram uma perda de 19% em seu valor. Aí você pode dizer o seguinte, mas tá bom, isso daí é uma empresa falando. Agora eu vou trazer uma outra parte da nossa conversa aqui, que é o que está acontecendo na Inglaterra, ali no Reino Unido. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, né, chamado de Rishi Sunak, que esse nome dele é porque ele tem uma ascendência indiana, ele é um bilionário ali, a família dele é extremamente rica. Ele foi eleito como primeiro-ministro pelo Partido Conservador Inglês. E ele é o terceiro ministro em menos de 7 semanas, é isso mesmo que você ouviu, 7 semanas. Foram trocados. Para quem sabe, a Inglaterra, o sistema de governo inglês chama parlamentarismo. Então o líder de governo é o primeiro-ministro e o primeiro-ministro é eleito por voto indireto. Então no parlamentarismo é muito fácil de você derrubar alguém do poder e ascender alguém ao poder. É diferente do nosso sistema aí presidencialista, que tem um monte de travas para que isso não aconteça com tanta regularidade, o que pode ser uma desvantagem aí, dependendo de como que você olha os acontecimentos do país, mas o vídeo aqui não é para tratar disso. O fato é que ele ascendeu ao poder por um motivo. Logo depois aí do Brexit, né, que aconteceu ali na Inglaterra, e devido a algumas outras questões do país, o país mergulhou numa crise, tá com um rombo fiscal gigantesco aí na faixa aí de mais de 60 bilhões de dólares, né? Deu 55 bilhões de libras, então um pouco mais de 60 bilhões de dólares. É um rombo muito grande. E a antecessora dele, a Liz Truss, ela também é do Partido Conservador e implementou algumas medidas econômicas muito questionáveis no país, que era o seguinte: qual que era o objetivo dela? Provocar um crescimento econômico através do corte de impostos, e corte bastante agressivo de impostos, e aumento de gastos públicos, ou seja, o governo investindo em diversas áreas, colocando dinheiro no mercado. Eu não preciso nem dizer que isso deu errado, né? Quando você corta a receita e aumenta gastos, a chance, quando você tenta brigar com a economia, ou pelo menos com as bases mais conservadoras da economia, sempre dá errado, e foi o que aconteceu. O que estava ruim piorou. E aí, por causa disso, ela foi derrubada do poder e foi agora ascendido o Rishi Sunak para o lugar dela. Então ele tem a incumbência de fazer tudo aquilo que ela não quis fazer. Inclusive, vou colocar agora na tela para vocês uma matéria que fala exatamente sobre esse assunto. Pronto, já deve estar aparecendo. Essa matéria da CNBC, que chama de European Economy, ou seja, a economia da Europa, né? E aqui ele diz assim,
que o presidente do Reino Unido, né, o presidente não, o ministro de Finanças do Reino Unido anuncia um aumento de taxas, né, que é o que ele, tudo que ela cortou, eles devem retomar esse aumento aí de taxação e um corte de despesas, que ele fala. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, que o país está em recessão, que aí esse que é o ponto. Então, todas aquelas, deixa eu só complementando aqui, ó, olha aqui a dívida, só colocando aí para vocês, exatamente, eu falei mais de 60 bilhões, dá 66 bilhões de dólares, essa é a dívida que o Reino Unido tem, que dá 55 aqui bilhões de libras, né? Isso deixa claro que toda vez que as pessoas tentam ficar inventando demais em economia, não que eu seja contra o corte de taxas, na verdade, para quem assiste os vídeos do canal sabe que eu sou extremamente favorável ao corte de taxas. Eu acho que quanto mais você conseguir ajustar, diminuir os impostos, é melhor para o mercado, para o desenvolvimento do país. Vide curva de Laffer. Para quem já estudou alguma coisa de economia e sabe o que é curva de Laffer, eu tenho vídeos aqui no canal que eu explico sobre curva de Laffer, e é só digitar aí, procurar no meu canal que você vai encontrar isso daí. Mas vide curva de Laffer, por isso que eu sou muito favorável à redução de impostos. Porém, a economia não é feita de apenas um indicador, ou seja, se eu diminuir taxas a economia cresce. Não, economia é algo complexo que tem diversos indicadores e você precisa trabalhar neles inteligentemente para você conseguir provocar um crescimento econômico. E uma das coisas que indicam se você pode reduzir taxas é você analisar o gasto do seu governo. Se o seu governo tiver com rombo fiscal muito grande e você mesmo assim quiser reduzir taxas, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ter que passar a imprimir dinheiro, você vai gerar inflação, você vai trazer um monte de problemas econômicos que no fim os mais pobres, que muitas das vezes o pessoal faz esse tipo de medida para defender os mais pobres, mas os mais pobres são os que pagam a conta mais cara quando o governo tenta ir para esse lado. Por que eu estou falando nisso? Porque é o seguinte, enquanto a gente está tendo esse panorama global que eu acabei de falar para vocês, no Brasil, o nosso presidente da República eleito já está dando sinais de que ele pretende aplicar algumas medidas econômicas similares ao que ele fez no primeiro governo dele. Mas muitos de vocês podem dizer assim, cara, mas no primeiro governo do Lula o Brasil estava estabilizado. Exatamente, por quê? Porque o Brasil vinha ali de uma organização econômica que veio do presidente Itamar Franco, depois do Fernando Henrique Cardoso. A economia estava ajustada na medida do possível, né? Padrão Brasil, ela estava ajustada. E tinha um outro ponto extremamente importante: o mundo crescia muito e tinha uma necessidade muito grande de mercadorias que o Brasil é muito bom em produzir, que são mercadorias agrícolas, mercadorias de baixo valor agregado. A China estava comprando muito, muitos países desenvolvendo e comprando muito, a balança comercial do Brasil estava extremamente positiva. Então isso gerou um crescimento no país, apesar de algumas medidas econômicas tomadas. Isso ficou claro depois que passou o governo do Lula, que acabou o segundo governo Lula, que entrou no governo Dilma, que ela manteve algumas políticas econômicas que o Lula já tinha iniciado e deu no que deu depois, né? Porque uma coisa, a economia não aceita desaforo. Dinheiro, de maneira geral, não aceita desaforo. Uma vez que você maltrata ele pega e nunca mais volta. Esse é um grande problema. E falando desse assunto, eu vou colocar aqui na tela uma matéria em que eu quero destacar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Bom, a matéria deve estar aparecendo para você. Essa matéria é do Monitor do Mercado, né? Um blog aí de economia e tal, e que diz aqui, ó: vai cair a bolsa, vai subir o dólar, paciência, diz Lula na COP
27. Da onde que veio isso? Isso daí veio num discurso que ele fez na ONU referente ao seguinte: ele estava criticando a questão do teto de gastos. O teto de gastos ele foi criado com um objetivo que limitasse os gastos do governo, com o objetivo de você não aumentar muito a dívida pública, que no Brasil já é altíssima. E aí você conseguindo limitar essa questão da dívida pública com o objetivo de ir quitando a dívida pública e diminuindo, isso traz uma segurança para investidor internacional. Você consegue uma redução na taxa de juros, você reduzindo a taxa de juros, você consegue, o mercado consegue, e principalmente o setor produtivo consegue captar dinheiro mais barato. Então isso traz ao longo do tempo um crescimento muito importante para o Brasil. Inclusive eu queria trazer aqui o seguinte, essa fala que eu até deixei aqui, aqui embaixo, para Marcos de Vasconcelos, jornalista e CEO do Monitor Mercado. Ele falou o seguinte: não importa se a tese defendida pelo mandatário é o bem maior, baratear a gasolina ou acabar com a fome. O que leva alguém a comprar e vender papéis no mercado financeiro é a expectativa de retorno, e isso tem reflexos econômicos e políticos. Então, o que acontece? Economia e mercado são pragmáticos. O que mercado enxerga? Ele não enxerga se você é branco, se você é preto, se você é japonês, se você é alto, se você é baixo, se é homem, se é mulher. Ele não enxerga nada disso. Ele enxerga o seguinte: eu vou colocar dinheiro, qual que é a minha expectativa de retorno? Minha expectativa de retorno é bom, você vai ter mais dinheiro entrando. A sua expectativa de retorno piora, você vai ter mais dinheiro saindo. E é isso e ponto final. Então muitas das vezes o pessoal fala assim: não, mas o mercado precisa entender. Mercado é mercado, ele funciona com base em medidas pragmáticas e ponto final. Toda vez que um governante tenta brigar contra isso, sempre dá problema. E nesse caso é o que parece que já está acontecendo. Na verdade, o governo eleito nem assumiu ainda, mas só pelos discursos você já vê que na semana agora que passou a bolsa caiu. Inclusive no meu último vídeo eu até falei sobre isso. O dólar subiu. E aí você até pensa assim: cara, mas e o mercado? O que eu tenho a ver com isso? Cara, é o seguinte. Vamos pensar só no dólar, o dólar subindo. O dólar subindo, ele afeta a economia toda, porque quase tudo que a gente tem no Brasil tem base de dólar. Se o dólar sobe, sobe seu pãozinho, sobe seu supermercado, sobe a gasolina do seu carro, sobe tudo. Portanto, é péssimo para todo mundo. Então, esse negócio de não importa, paciência, se subir, se cair, isso daí é um discurso que é o prenúncio de um caos, então tem que se tomar muito cuidado disso. Inclusive, aí para concluir aí nosso vídeo de hoje, eu vou colocar na tela aqui uma última matéria que foi um anúncio oficial do governo aqui, e que isso mostra, isso é um sintoma de que as coisas não vão bem. Bom, deve estar aparecendo aí para vocês já, da Polícia Federal. Isso daí é no site do governo, uma nota à imprensa, uma nota oficial que diz o seguinte: confecção de passaportes será suspensas a partir deste sábado. Ou seja, a medida decorre da insuficiência do orçamento para atividade de emissão dos documentos de viagens e tal. Aqui ele vai dizer: a medida decorre da insuficiência de orçamento destinado às atividades de controle migratório, parará. Qual que é o resultado disso daqui? O que isso daqui tudo está querendo dizer? Tem muita gente saindo do Brasil. Muita gente pedindo passaporte, e a quantidade de pedidos foi tão grande que a polícia não está tendo capacidade de emitir, inclusive não tem mais orçamento para comprar matéria-prima. Será que isso é bom? Com certeza não é bom. Isso é um indicativo de que as coisas não vão bem. O recado final que eu tenho nesse vídeo é o seguinte: sempre que o governo tenta inventar demais, sempre complica a economia. Nisso a gente tem que ficar muito de olho, mas assim, a gente não consegue, como pessoas físicas, atuar nisso de maneira decisiva, mas a gente consegue ficar de olho aberto para saber o que a gente faz com o nosso dinheiro, para conseguir pelo menos ali uma defesa
contra oscilações muito complicadas. De repente você pode, não, agora eu vou colocar meu dinheiro, sei lá, como a expectativa de inflação está muito alta, de repente você migrar para títulos de tesouro, rendas mais fixas que tenham uma rentabilidade melhor, seja de repente o caminho. Mas diz aí, o que você achou disso? O que você achou desse vídeo? Eu quero ouvir a sua opinião. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer e também ajude na divulgação do canal, tá certo? Nós nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!